Olá, você que vai fazer o Enem agora em 2023. Aqui quem fala é o professor Salvador Borges. E eu estou com você aqui junto nesse projeto para te ajudar a alcançar uma nota 1000 na área de redação. Para isso, a gente vai fazer um trabalho muito voltado para o reconhecimento das competências, o que é cobrado em cada uma delas, e em seguida a gente vai trabalhar a parte de introdução, desenvolvimento e conclusão, passo a passo, para que você consiga alcançar a nota máxima, beleza? Para isso, eu vou começar agora falando um pouco das competências da prova, para que você reconheça como é que funciona o processo de cada uma delas e o que é que o examinador vai cobrar especificamente dentro de cada uma. Para começar, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a parte de escrita, ortografia oficial, regras, ou seja, o que o examinador procura quando ele fala de competência 1. Ele quer saber o seu conhecimento da parte de escrita e, claro, de todas as regras que envolvem pontuação, concordância, regência, crase. E, para começar, eu vou te ensinar agora quais são os principais erros que os alunos cometem e a gente vai retirá-los daqui. Tá bom? Vou comentar um pouco sobre isso e vou retirar esses erros com você aí no passo a passo, tá bom? Vamos usar aqui o nosso quadro. Afinal, a gente vai, a partir disso aí agora, tentar dar uma melhorada, facilitar a sua vida aí na parte de entendimento. Então, para começar, quando eu falar de ortografia oficial, o que você vai lembrar para mim? Você vai lembrar que houve um acordo em 2008, chamado de acordo ortográfico, como o próprio nome diz, né? Esse acordo, ele foi impetrado por meio de um decreto, né, de uma lei 6.583. E lá em 2012, houve um novo decreto, né, o decreto 7875, esse aqui de 2012, tá bom? Então, para começar, o que a gente acha muito ainda errado em redação, quando eu falo em redação dissertativa, argumentativa, em vestibulares em geral, em concursos e, claro, dentro do Enem. O pessoal erra muito o seguinte, a chamada derivação prefixal. Vou colocar como exemplo aqui 4 prefixos muito comuns do aluno utilizar na prova, que são os prefixos alto, ante, semi e micro. Pronto, são prefixos muito comuns da gente encontrar aí, não é, na hora da prova. Vou só voltar aqui para poder te apresentar diretamente no quadro, que aí fica mais fácil. Então, observe. Quando eu encontrar um prefixo como alto, ante, semi ou micro, o que eu vou lembrar? Se a vogal ou a consoante que vier do outro lado, essa relação vogal-consoante, consoante-consoante, elas forem diferentes, você vai unificar a palavra. Como assim? Por exemplo, autoestima. Autoestima é uma palavra unificada, porque eu tenho 2 vogais que são diferentes. Agora, quando eu encontrar as vogais iguais, por exemplo, micro-organismo, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar separar por um hífen, já que as vogais são idênticas. Quando eu encontrar, por exemplo, expressões como antirracismo, até 2008, a palavra antirracismo, ela era escrita com um hífen. Só que o que aconteceu? Depois do acordo, se essa vogal é diferente dessa consoante, mas ela é um R ou um S, você unifica a palavra e você dobra a consoante para evitar um erro fonético. Então, por exemplo, antirracismo é uma palavra unificada, assim como contra-reforma, antissocial. Não pode esquecer isso de jeito nenhum. Então, vai lembrar para mim que quando for diferente, você junta, quando for igual, você separa. Por exemplo, semi-intensiva, mesma coisa. Semi-intensiva vai ter que separar por hífen, porque os 2 is são iguais. Quando tiver um acento, por exemplo, pós-graduação, pós-parto, né? Depressão pós-parto, vai lembrar para mim que eu vou ter que separar também, porque tem uma palavra que tem um prefixo forte. Então, pré-vestibular, pré-hospitalar, e vai lembrar para mim, sempre que tiver o H, vai ter que usar o hífen anteriormente. Por exemplo, pré-história. Além de já ter o acento no pré, tem o H depois, tem que usar o hífen antes, tá bom? Então, em relação à parte de prefixo, vai lembrar para mim, ó, em relação à acentuação gráfica, quando tiver
o pronomezinho aqui, ó, por exemplo, vê-la, vai lembrar para mim que o acento é no verbo, não tem nada a ver com acento do pronome, tá bom? Vê-la, analisá-la, é preciso, não é? É preciso vê-la com mais atenção, é preciso analisá-la, então vai lembrar para mim, analisá-la, olha aí que maravilha, o acento é aqui, ó, no verbo, e não no pronome, muita gente erra isso ainda. Então, tira esse erro aí, essa é uma das bases da competência número 1 que o pessoal erra muito. E ficar bem atento à parte do que mudou também, no que tange a acentuação gráfica vinculada à parte de tons abertos. Tem gente aí escrevendo a palavra ideia com acento. Senhores, ideia. Senhoras, perdeu acento já tem mais de 15 anos. Então, ideia, assembleia não tem acento. Estou falando, por exemplo, de trabalho escravo. As pessoas trabalham para que outros possam usar joias. Não tem acento. Joia tem ditongo aberto no meio, na posição paroxítona, o acento desapareceu, tem 15 anos. Agora, se esse ditongo aberto vier no final, por exemplo, aquilo que a natureza constrói, o homem destrói, perceba que o constrói, o O está no final. Então, o acento é obrigatório. Não esqueça disso. Lençóis freáticos. Acento em lençóis. O S não muda nada, tá bom? Então, vai lembrar para mim os anéis, né? Os anéis que são criados a partir do trabalho escravo. Anéis, acento obrigatório. Muito cuidado com isso. E outros acentos mais comuns de você encontrar como erro em provas vinculadas à competência 1 é o acento diferencial na palavra tem, que segue a mesma regra da palavra tem. Cuidado. Aqui vai ser acentuado sempre que estiver no plural. Então, tem a ver com concordância, tem a ver com acentuação gráfica diferencial. Perfeito? Dito isso, a gente vai voltar agora para falar um pouco mais aí sobre outros erros muito comuns de se encontrar dentro da competência 1, que é a parte vírgula. Então, quando eu falar de vírgula, vou chamar a atenção aqui para algumas palavras que pedem vírgula, você não erre mais. É a técnica do P. Como assim técnica do P? Vou colocar 5 letras P aqui no quadro, e aí você vai entender o que eu estou falando agora, para ficar muito fácil. Então, funciona assim. Toda vez que eu tiver os marcadores textuais, os marcadores de períodos ou marcadores de parágrafos, começados por por, não é? Por exemplo, pois. Essa palavra, ela pede uma vírgula anteriormente. Por que a palavra pois pede uma vírgula? Porque ela é uma ideia de explicação, assim como porquê. Então, tanto a palavra pois como a palavra porquê são duas ideias que têm uma ideia clara de explicação, de causa, né? De explicação. Então, quando isso acontecer, não esqueça, vai ter que usar uma vírgula de maneira anterior na palavra. A mesma coisa vai acontecer quando você tiver palavras com ideia de conclusão. Por exemplo, portanto, que é sinônimo de por fim, sinônimo de por isso. Não é essas expressões aqui, né? Logo, então, dessa forma, são termos conclusivos. Vão pedir uma vírgula anterior quando estiver unificando uma oração a outra. Agora, quando essas palavras estiverem iniciando períodos, aí você põe, ou parágrafos, a vírgula depois, logicamente, né? Digamos que eu vou encerrar minha conclusão, eu coloco lá. Portanto, são necessárias medidas para reverter este cenário preocupante à sociedade. Por isso, medidas são necessárias para reverter tal quadro. Perceba que as palavras vão iniciar a base conclusiva, então elas terão uma vírgula posterior iniciando. Então, aqui é a ideia de conclusão, desfecho. Não pode esquecer, hein, gente? E lembre-se, usou os marcadores, coloque a vírgula depois, tá bom? Agora, eu tenho a palavrinha porém. A palavrinha porém é uma das palavras mais cobradas em provas, né? A palavra porém, ela é sinônimo de mas. O famoso mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, hein? Esquece não, coloca a vírgula anterior. Essas palavras aqui, elas têm uma ideia clara de oposição. Essa oposição, ela é feita que ela quebra a expectativa. O país investiu muito em segurança, mas a violência aumentou. Porém, a violência aumentou. Os professores tentam fazer de tudo para o aluno aprender, porém, há uma falta de boa vontade muito grande. Então, perceba que aqui são vírgulas muito comuns para os alunos esquecerem e perder ponto de maneira gratuita. Para evitar isso, já estamos chamando a atenção. E aí, a gente tem as expressões que pedem vírgulas, são duplas, né? Por exemplo, ou seja, ou melhor, isto é, aliás. Essas expressões, elas pedem duas vírgulas, uma antes e a outra depois. Ou seja, isto é, ideia de explicação. Aliás, ou melhor, ideia de retificação. Então, fica a dica aí para a parte de escrita. E aí, só para a gente fechar aqui, eu vou chamar a atenção
do uso de crase, né? O uso de crase é muito delicado. As pessoas terminam errando muito também em relação a isso. Então, para evitar que você cometa erros, eu quero que você preste bastante atenção nessa dica aqui. A crase é a soma de A mais A, que é igual a crase no A. Primeiro ponto. Esse primeiro A é uma preposição. Esse segundo A é um artigo definido. Então, vai lembrar para mim, para ter crase, principal fundamento, preposição mais artigo definido. Se eu quero saber se tem crase ou não, eu vou trocar a palavra que vem na frente por uma masculina. Se aparecer ao, é porque bem aqui na feminina tem crase no A. Como é que eu sei isso? Por exemplo, ó, todos têm acesso à educação. Todos têm acesso, todos têm direito à educação. Quando eu digo todos têm direito à educação, à saúde, né? Se eu trocar educação pela palavra, por exemplo, ensino, o que é que eu vou perceber? Quando eu digo todos têm direito ao ensino. Então, perceba que a crase ela vai ser obrigatória por essa relação de contrariedade que existe entre o A com crase e o ao masculino. Lembrando, um dos fundamentos para a crase é o que a gente chama de CAF. Professor, o que é CAF? CAF quer dizer concordância regular, artigo definido, palavra feminina. Como assim, professor? Para ter crase, você vai lembrar, concordância entre as palavras, ou seja, esse A tem que estar no singular e essa outra palavra também no singular. Professor, e se as duas estiverem no plural? Mesma coisa, não vai mudar a crase. Por exemplo, as pessoas têm direito às vagas. Então, perceba que as duas palavras continuam em concordância. Eu tenho o as no plural e vagas também. Então, a crase vai continuar do mesmo jeito. Agora, professor, e se eu tirar bem aqui e deixar só todos têm direito a vagas? Aí a crase se torna impossível, porque aí eu tenho uma relação de singular e de plural. E algumas palavras, elas repudiam o uso da crase, porque não admitem artigo. Palavras como alguma, nenhuma, toda, certa, tal, essa, ela, não admitem crase, são palavras que não admitem artigo. Então, para começar o nosso trabalho, eu já comecei a chamar a atenção de alguns pontos aí que tem a ver com ortografia oficial, tem a ver com regras. Então, fiquem atentos para não cometer esses erros. Esse é o primeiro passo que a gente vai entender aqui, que é o passo de reconhecimento da parte de competência 1, ou seja, a parte que trata exclusivamente de escrita e de regras. Então, lembre-se, quando eu falar de regras de ortografia oficial, eu vou prestar bastante atenção lá na linha exclusiva de hífen e, claro, de acento gráfico. Por quê, professor? Porque houve uma mudança vinculada ao novo acordo. Quando eu falar de pontuação, eu vou ficar muito atento à parte de vírgulas, ou seja, aquela parte mais delicada de relação entre períodos de uma oração para com a outra. Quando eu falar de crase, eu estou falando de regência, estou falando de dependência, relação, né, entre as palavras. E aí, uma diquinha básica para você, que vai estar em relação à crase, é quando a palavra terminar pelo sufixo ado, né? Pode ser ado, pode ser ada, né? Então, fique atento. Isso aqui também, ó, vai pedir crase. Por exemplo, ligado à crise, associado à educação, vinculada à natureza, relacionada à floresta. Então, cuidado. São palavras ou expressões que pedem crase, porque elas vão formar os chamados complementos nominais. E complemento nominal pede preposição. E se complemento nominal pede preposição, ele também pede crase. Beleza? Fique atento aí. Se ligue, fica a dica para você. Dito isso, a gente vai encerrar aqui esse primeiro módulo da nossa aula, que tem a ver com a competência 1, que fala de escrita, que fala de regras. Agora, em seguida, a gente vai continuar falando das demais competências, ou seja, as competências da prova, que vão tratar aí de todos os outros 800 pontos, né? Afinal, vale 1.000. Então, a gente tem como base fundamental 200 para cada competência. A competência 1, que trata de escrita, vai ser correspondente aos 200 pontos, e o restante vai ser vinculado à parte de 800, para fechar a nota 1.000 da redação. E aí a gente vai tratar, daqui a alguns minutinhos,
sobre esse conteúdo, beleza?